Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós leremos a partir do verso 12. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições da Carta de Paulo aos Coríntios, que nós iniciamos em junho do ano passado. Portanto, aqueles que estão hoje aqui nos visitando, e também aqueles que nos acompanham através da transmissão, caso queiram acompanhar as outras mensagens, é só irem ao nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e vai encontrar lá a nossa playlist com todas as mensagens, além das mensagens na Carta aos Coríntios, também outras exposições bíblicas. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12, diz assim a palavra do nosso Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar, irmãos? Pai querido, te pedimos a tua bênção sobre a exposição da tua palavra neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o cristianismo tem como base fundamental alguns pilares. Tendo esses pilares sido retirados, a fé se torna inválida. E uma destas bases do cristianismo, que é coluna, que fundamentam nossa fé, é a doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição de Cristo e a doutrina da ressurreição dos mortos. Na semana passada nós já falamos alguma coisa e hoje eu queria trazer algumas conclusões que o apóstolo Paulo traz a respeito deste assunto. E por que, irmãos, Paulo levanta este assunto neste momento da carta? Se os irmãos observaram, este é o maior capítulo de toda a carta de Paulo. E é onde Paulo gasta mais tempo discutindo um assunto, um ponto teológico. Como os irmãos que já conhecem a carta sabem bem, Paulo trata nesta carta de muitos assuntos, muitos problemas, muitos erros que a igreja de Corinto estava cometendo. Porém, neste aqui ele se dedica de uma forma muito especial, porque é um tema basilar da fé cristã. Havia na igreja de Corinto, então, algumas pessoas que estavam ensinando equivocadamente que não havia ressurreição. Ou seja, que nós, após a morte, deixaríamos de existir. E esse tema é um tema muito caro para nós cristãos, porque nenhuma outra religião ensina esta doutrina. Para a maioria das religiões, vai se trabalhar a questão de reencarnação, ou para a maioria das pessoas e de filosofias, a vida é isto aqui e pronto. Mas nós cremos, pela Escritura Sagrada, que o ser humano é um ser eterno, que nós somos eternos, que nós fomos criados para a eternidade, e que por conta do pecado a morte entrou na história humana, porque o salário do pecado é a morte, como nós lemos no começo do culto.
Deus havia dito para Adão e para Eva: vocês podem comer de todo o fruto do jardim, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comerdes, certamente morrereis. Eles então decidiram voluntariamente comer da árvore, comer do fruto, e assim a morte entrou na história da raça humana. Mas a eternidade permanece no coração do homem. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade, esta semente, no coração de cada ser humano. Portanto, todos nós somos eternos e há uma vida eterna nos esperando após a nossa morte física. E como é o processo para nós, seres humanos? A Bíblia diz: o corpo volta ao pó, ou o pó volta ao pó. Nós fomos criados do barro, fomos criados do pó. Deus criou o homem, soprou vida nas suas narinas. E logo quando nós morremos, nós voltamos ao pó. Seja quem for, o nosso corpo entra num processo de deteriorização. Nós vamos então padecendo e não sobra nada depois de um tempo. Nós morremos, o pó volta ao pó. Mas o espírito do homem volta para Deus. E haverá um dia, segundo as Escrituras, que Deus vai fazer soar a trombeta no retorno do seu Filho Jesus Cristo. Neste dia, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão em corpo, inclusive que até o mar, a Bíblia diz, dará os seus próprios mortos. Imagine quando a Bíblia foi escrita, talvez as pessoas não tivessem condições de, quando alguém morresse em alto mar, resgatar o corpo, né? E aí, quando alguém morria em alto mar, um pescador, se o corpo não viesse para a beira, não se viria mais aquela pessoa. Mas para deixar claro que nenhum ser humano estará isento neste dia, a Bíblia diz que até o mar, onde os corpos das pessoas estão e nós não vemos mais, até o mar dará os seus próprios mortos, como que o mar viesse a colocar para fora todos os corpos dos mortos. E assim, neste grande dia, haverá a reunião do nosso espírito que estará com Deus e do nosso corpo que voltou ao pó. Quando houver esse grande encontro, haverá também o dia do julgamento, o dia do juízo final. O juízo final, queridos, terá como base apenas um ponto. Quem creu no Filho de Deus tem a vida eterna, está salvo, passa da morte para a vida eterna. Quem não creu está condenado e será lançado num lago que arde com fogo e enxofre, como nós conhecemos o inferno, conforme as Escrituras. Então haverá sim a ressurreição. Nós ressuscitaremos. E quais são as consequências, irmãos, de não crer na ressurreição? A consequência nós temos visto nos nossos dias. As pessoas acreditam que a vida é só essa aqui, e muitas delas, sem pensarem sobre a sua eternidade, vivem de forma distraída, aleatória. Não pensam que um dia estarão diante de Deus e serão julgados pelas suas obras. Há também aqueles que dizem assim: a vida é uma só, então a gente tem que aproveitar, tem que curtir. E daí vem aquele ditado que diz: carpe diem, aproveite o dia, né? Então viva assim desordenado. Ou como diziam no tempo de Noé: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar ao máximo. E algumas músicas, algumas canções nos fazem refletir a respeito disso, né? Se você, por exemplo, soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria? Alguns filmes são até curiosos, né, quando levantam esse tema. Há um filme com o Morgan Freeman e um outro ator famoso, eu não sei se é De Niro, Antes de Partir. É muito engraçado o filme. Os dois, né? O Morgan Freeman sabe que está perto de morrer. Então ele faz uma lista dos desejos que queria fazer na vida, né? Assim, saltar de paraquedas, viajar para não sei onde, tal. E você percebe
o caráter humanista do filme. Em nenhum momento eles pensaram numa realidade pós-morte. É como se a vida fosse isso aqui. Então eu vou curtir, vou aproveitar de forma desordenada, atendendo às paixões do meu coração. Essa é a perspectiva do ser humano. O ser humano sem Deus, o homem natural, ele pensa desta forma: amanhã eu vou morrer, então hoje eu vou curtir a vida desordenadamente. Eu vou comer o que eu quiser, glutonaria. Eu vou beber à vontade, bebedice. Alguns até pensam assim: já que eu vou morrer amanhã, então não tem nenhum problema em eu sair beijando por aí todo mundo. Prostituição. Então, observe que o homem, quando pensa na sua eternidade, ele não consegue raciocinar naturalmente, além desta vida, além da carne, além do corpo. Este era o grande problema que Paulo estava levantando para os irmãos de Corinto pensarem: existe sim uma ressurreição. Possivelmente, Paulo está combatendo dois grupos, talvez um, talvez outro, ou talvez até os dois. Havia naquele tempo as pessoas que diziam que isso não tem nada a ver e inventavam a ideia do vamos comer à vontade e vamos beber à vontade. Havia também os gnósticos, que diziam que não havia ressurreição. Havia os saduceus, que também diziam não haver ressurreição. Então talvez Paulo tivesse tentando corrigir os irmãos de Corinto, para eles não caírem nos equívocos dos saduceus, que eram judeus, não crendo na ressurreição, não criam em milagres, não criam nos anjos, não criam no mundo espiritual. E havia os gnósticos que diziam: olha, a vida é só isso aqui, é a carne, é o que a gente sente, então aproveite, viva a vida desenfreadamente. Nos nossos dias, irmãos, é o que nós mais temos visto. Inclusive, pessoas colocando suas vidas em risco. Às vezes a gente vê pessoas morrendo porque empinaram a moto. Aí, porque gostam de empinar moto, ou gostam de aventuras, sei lá. Eu falei de uma ilícita, né? Mas algumas pessoas gostam de aventuras lícitas. Fulano morreu porque se pendurou num prédio de tantos andares. Aí no enterro as pessoas dizem assim: morreu fazendo o que gosta. Nossa, tanta gente querendo viver, né? Tanta gente nos hospitais esperando um transplante, né? Esperando a oportunidade de viver mais. E pessoas vivendo a vida assim de forma arriscada, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo pela vida humana, por sua própria vida. Muito menos pensando na eternidade. Então Paulo combate com a doutrina bíblica. Ele diz assim, observe na sua Bíblia, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Observe então o argumento de Paulo, tá, irmãos? Paulo diz assim: é comum, a igreja foi construída sobre essa base. A ressurreição é doutrina básica, a ressurreição de Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Como é que surgem pessoas no meio de vocês dizendo que não há ressurreição dos mortos? Se Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Qual era a dificuldade, irmãos? Tanto os saduceus quanto os gnósticos, que estavam penetrados na igreja de Corinto, não criam em milagres. Eles tinham dificuldade em crer em coisas que iam além do que os olhos podem ver. Eram céticos. E vejam, irmãos, é impossível ser cristão e não crer em milagre. Porque o cristianismo, ele é envolto de milagres. A criação é um milagre. A Bíblia diz que Deus, com a palavra da sua boca, disse: haja luz e houve luz. Não é um milagre isso?
que Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Agora observem os milagres operados no Antigo Testamento. O mar vermelho se abrindo, um pão caindo do céu todos os dias, a água que saía da rocha, as vestes do povo que andou 40 anos no deserto, as vestes não envelheciam, pelo contrário, as vestes cresciam de acordo com a idade deles. Se não lembremos também que a própria vinda do nosso Salvador foi um milagre. Jesus nasceu de uma virgem, ou seja, não houve relação entre Maria e José, muito menos entre Maria e o Espírito Santo, mas Deus colocou um menino no ventre de uma virgem. Não é um milagre isso? O cristianismo é baseado em milagres. Jesus veio e operou milagres. Ele curou cegos, coxos, paralíticos, ele expulsou endemoniados, ele ressuscitou Lázaro quando este já fedia em estado de decomposição há 4 dias, e Deus foi quem o ressuscitou pela palavra de Jesus, a mesma palavra que fez com que as coisas surgissem do nada. Foi a mesma palavra que Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, fez com que Lázaro saísse para fora do túmulo. Então o cristianismo é todo baseado em milagres. Jesus já havia predito que ele mesmo seria alvo desse milagre, quando ao 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. A morte de Jesus, irmãos, e a sua ressurreição não estava escondida aos discípulos. O tempo todo ele disse: é necessário que o Filho do Homem morra, mas depois ele vai ressuscitar. Quando os judeus o pressionaram a que ele fizesse mais um milagre, ele disse: nenhum milagre mais vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas, aquele que passou 3 dias no ventre do grande peixe e depois saiu. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele passou 3 dias sob a morte e depois ressuscitou, acontecendo então mais um milagre. A sua ascensão, irmãos, foi um milagre. E nós temos visto os milagres de Deus. Deus tem operado maravilhas. E se nós queremos ver um milagre nos dias de hoje, é só você olhar para você mesmo. Eu e você somos um milagre de Deus. Nós estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. Nós estávamos distantes e Deus nos aproximou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. O maior milagre que Deus opera nos dias de hoje é transformando corações de pedra em coração de carne. Portanto, ainda que Deus não opere mas nenhum milagre até o dia do seu retorno, nós já temos milagres suficientes para crer que Ele é o Filho de Deus. Então, o cristianismo é uma religião de milagres. Os saduceus e os escribas, os saduceus e os gnósticos não criam assim. Portanto, Paulo diz, quem então enredou os irmãos de Corinto naquela falsa doutrina. Paulo então conclui dizendo assim, no verso 13, e se não há ressurreição de mortos, ou seja, se nós não vamos ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou, porque a ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia e a certeza da nossa ressurreição. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Às vezes, irmãos, é curioso porque em algumas cerimônias fúnebres, as pessoas dizem assim, olhando para o corpo que está ali, prostrado no caixão: está vendo esse corpo aqui? Isso aqui não é nada. O importante é o espírito. Não, queridos, não é isso. Aquele corpo tem sim valor. É com aquele corpo, é com o corpo que Cristo vai nos ressuscitar. Agora, será um corpo perfeito. Quanto a outros mistérios a respeito disso, eu não posso explicar aos irmãos, porque não nos foi revelado. Alguns perguntam assim, quando eu ressuscitar e receber um corpo novo, sem nenhuma doença, sem mácula, eu vou ressuscitar com qual idade? Não é? A gente fica com essa curiosidade, né? Eu vou ressuscitar jovem? Eu vou ressuscitar velho? Como é que eu vou ressuscitar? Bem,
Por inferência, nós podemos imaginar que nós vamos ressuscitar no auge da nossa força física, ok? E ainda melhorada, eternamente melhorada, né? Então, eu não sei qual foi o auge da sua força física, mas nós voltaremos, ressuscitaremos no auge, porque o nosso corpo não vai mais padecer. Nós não vamos sofrer mais com enfermidade, nós não vamos ter tristezas. O que é que faz o nosso corpo padecer, irmãos? É o envelhecimento natural dos nossos órgãos. Não é verdade? Nós vamos envelhecendo. Outra coisa, além do envelhecimento natural, a nossa mente, quando acometida de muitas tristezas, mente ou coração, né? Acometido de muitas tristezas, de muitos problemas, de muitas tribulações, nós também adoecemos o nosso corpo, não é verdade? Por isso as pessoas dizem assim, mente sã, corpo são, né? Então, quando nós estamos bem com a nossa mente, o nosso corpo responde. Agora imagine um estágio da vida, um novo estágio, em que a sua mente não terá mais problemas, não terá mais tristezas. Sabe o que é você acordar de manhã e saber que não vai ter mais boleto para pagar? Quem pode dizer um glória aí? Você acordar pela manhã e não ter mais notícias de acidentes, de mortes, de homicídios. Essas coisas que entristecem o nosso dia, essas coisas que entristecem a nossa mente. Acordar com a ligação de que alguém faleceu, ou um diagnóstico de alguma doença. Meus irmãos, na eternidade, nós não teremos mais estas questões que adoecem a nossa mente, que adoecem o nosso corpo. A Bíblia diz que Ele mesmo, Jesus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais tristeza, nem luto, nem dor, nem pranto, só haverá alegria. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, nós vamos viver a plenitude, a força maior que nós vamos desfrutar no nosso corpo. Não é a juventude que nós temos aqui, por mais forte que seja a juventude, mas é a eternidade, com um corpo incorruptível, um corpo que não terá herdado a semente do pecado, sem enfermidade, sem doença, sem problema, sem nada que venha causar envelhecimento ao nosso corpo. Paulo então diz assim no verso 14: e se Cristo não ressuscitou, o que não é verdade, mas alguns diziam, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, não adianta de nada. Irmãos, de que adianta nós anunciarmos para os irmãos um evangelho se a vida se encerra aqui? É vão, não tem sentido. Se a gente pode pensar aí naqueles filmes, né? Mad Max, né? Você lembra lá do livro de Eli, né? Quem assistiu o livro de Eli, talvez lembre bem, muito legal, né? Sabe aquele mundo apocalíptico, né? Ou pós-apocalíptico, onde cada um vive por si, e é aquela loucura. Pronto, meus irmãos, não é naquilo que nós cremos. Não é naquilo que nós cremos. Nós cremos, irmãos, que por causa da ressurreição de Cristo, nós também ressuscitaremos e viveremos uma eternidade numa nova terra que Ele reservou para nós. E se eu já falei das bênçãos de receber um novo corpo, imagine a bênção de uma nova terra. Essa nova terra, irmãos, que descerá adornada como uma noiva desce para o seu noivo, segundo a palavra de Deus, nessa nova terra não haverá injustiça, não haverá violência, não haverá os problemas da cidade ou das cidades que nós encontramos hoje. E se você imaginar a cidade com o melhor IDH, né? A cidade com o melhor índice de vida, assim, não se compara a nova terra que está planejada para nós. É por isso, irmãos, que a nossa esperança permanece na ressurreição. Sabe as coisas que lhe angustiam no dia a dia? Quando você vê a violência contra a mulher, a pedofilia, quando você vê
pai contra filho, filho contra pai, quando você vê as pessoas se matando por nada, a impaciência das pessoas, a intolerância, sabe essas coisas que angustiam você e você diz assim: ai, como eu queria viver num lugar melhor. Você já pensou sobre isso? Esse anseio da sua alma é a semente da eternidade que Deus pôs no coração de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma pátria, irmãos, mas essa pátria não é a pátria deste mundo, é uma pátria celestial, que é infinitamente superior à melhor cidade para se viver neste mundo. Nenhuma delas se compara à cidade que Deus planejou para nós, a Nova Jerusalém. É por isso que nós nos angustiamos, porque nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Este mundo, irmãos, não tem mais nada a ver conosco. Nós fomos tirados dele. E o que nós clamamos, como nós proclamamos aqui durante a ceia do Senhor, é Maranata. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Porque quando ele vier para buscar o seu povo e consumar todas as coisas, nós vamos ver a Nova Jerusalém descendo e nós vamos morar numa cidade perfeita. O apóstolo João diz que a cidade tinha espaços iguais, a ideia de um quadrado perfeito. E você vai procurar em qualquer lugar do mundo, não existe cidade quadrado perfeito. A ideia simbólica ali no livro do Apocalipse é que o lugar que nós vamos habitar é um local cheio de paz, de alegria, de justiça, de verdade, onde não haverá pecado, apenas perfeição de Deus. Paulo diz então: e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Observe, irmãos, é vã a nossa fé, pois Cristo ressuscitou, e nós asseveramos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Veja, Paulo diz: se nós não temos esperança na nossa ressurreição, por que teríamos esperança na ressurreição de Cristo? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Paulo afirma isso categoricamente, irmãos, repetidamente. E se é vã a nossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, a esperança da ressurreição é também a segurança de que nós teremos os nossos pecados totalmente eliminados da nossa vida. Nós sabemos bem que hoje, pela graça de Deus, nós somos livres da culpa do pecado. Nós não temos mais culpa pelo pecado, pois Cristo morreu em nosso lugar. Somos livres do domínio do pecado, porque o pecado não mais controla as nossas vidas. Mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado, pois mesmo tendo sido alcançados pela graça de Deus, infelizmente nós continuamos pecando. E se nós não morrermos neste corpo que viu o pecado, para ressuscitar num novo corpo que não viu o pecado, então a nossa fé é vã. Nós vamos então morrer nos nossos pecados. Ou seja, o corpo corruptível junto com o pecado, e acabou-se. E a nova vida? E a nova vida sem pecado? É exatamente isso que a Escritura fala, é a ressurreição. No dia que a trombeta soar, os nossos corpos se reunirão com o nosso espírito, com os nossos espíritos, cada um individualmente. E nós vamos habitar num corpo que não viu pecado, irmãos, nem por acidente. Não haverá mais nem nenhum resquício de pecado no nosso novo corpo. Você já imaginou isso? Que glória! O apóstolo Paulo diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Veja isso que eu acabei de falar agora. Paulo diz: se não há ressurreição, então os que dormiram, mesmo em Cristo, morreram e acabou. Mas não é assim.
Nós vamos ressuscitar sim. O verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E agora, usando o mesmo verso, mas trazendo da forma positiva, nós somos os mais felizes de todos os homens, porque nós temos a convicção de que a nossa vida não se limita a esta vida. Há uma eternidade reservada para nós, onde toda luta, seja qual for a sua luta, talvez sua luta seja contra uma enfermidade, na nova terra não haverá enfermidade. Talvez a sua luta hoje seja contra as tribulações da vida, famílias e todas essas coisas. Na nova terra não haverá esse tipo de problema, tudo já haverá passado. Talvez a sua angústia seja pelas lutas do dia a dia, as mazelas resultantes do pecado. Meu querido, tenha esperança, tudo isso um dia vai passar. E nós estaremos num novo lugar, planejado, projetado pelo próprio Deus, sem morte, sem tristeza, sem dor e sem choro. Por isso nós somos os mais felizes dos homens. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus, agradecendo por tudo que Ele fez por nós e pela esperança da ressurreição. Por isso, irmãos, que quando um irmão nosso parte para a glória, nós nos entristecemos pela saudade, mas nós ficamos firmes na esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes quanto a estas coisas, para não sermos tomados por excessiva tristeza, como os que não têm esperança. Mas nós somos o povo da esperança, porque nós ansiamos uma pátria superior, uma pátria celestial, uma nova vida na presença de Deus. É por isso que enterro de crente pode ter a tristeza da saudade, mas nunca o desespero que a incerteza produz no coração daqueles que não creem em Jesus e na ressurreição de Jesus. Nós somos os mais felizes, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já pensou sobre isso? A morte separa todas as coisas. Concorda comigo? A morte separa o rico da sua riqueza. No caixão não cabe mais nada além do corpo. A morte separa pessoas. No caixão só vai um. A morte separa tudo. Mas a morte não é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Já pensou que tremendo é o amor de Deus e que grande é a obra da ressurreição? Nem mesmo quando você morrer, se você crê em Jesus, você estará distante dele. Nem mesmo quando você morrer. Você pode estar distante dos familiares, das coisas que você tem, possuiu e construiu, mas nunca distante de Deus, pois a morte mesma será derrotada no grande dia em que Deus a lançar num lago que arde com fogo e enxofre. O apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo venceu a morte. Vamos adorá-lo através de uma oração. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, porque assim como tu ressuscitaste ao teu Filho Jesus Cristo, nós também ressuscitaremos. Ó Deus, se nós fomos chamados hoje pelo Senhor para estarmos contigo na glória, nós iremos plenos da esperança da ressurreição, pois a nossa vida não se limita ao que nós vemos, mas ela vai até onde nós cremos, e nós cremos na eternidade. Uma eternidade na tua presença, uma eternidade sem dor, sem choro, sem luto, sem tristeza, sem pranto, uma eternidade na glória do Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tua ressurreição. Ó Espírito Santo, nós te bendizemos por nos revelares tão grande salvação, que não apenas nos livra da culpa do pecado e do poder do pecado, mas que também nos livra da presença do pecado, quando nós estivermos contigo na eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esta vida que nos deste.
Muito obrigado mais ainda pela eternidade que reservaste para nós. E nós clamamos, como diz a Escritura, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo Espírito sejam sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Sentemos-nos, irmãos.